coisas dizem que dizem, para quem é escutador. Ontem falei com o vento e o vento tem uma dor. As coisas dizem que dizem, para quem é escutador. Talvez o tempo, amanhã, nos traga um tempo melhor. Bueno, gente, vamos ver quem nós vamos ouvir no programa de hoje. O acesso, né, à arte, à cultura, a ter uma formação musical, no caso específico do nosso projeto, ele não é tão simples assim, né, Demétrio? A gente encontra as nossas escolas sem aulas de música, sem professor de música. Então, a gente tem que ouvir isso. Tem que ouvir muito, porque é um direito de toda criança, de todo jovem, de todo cidadão, né, ter acesso aos bens de cultura. Tá aí, Nise Franklin, do projeto Ouvir a Vida, e o acordeonista Paulinho Cardoso. A gente começou o programa com esse ó de casa do Leon Benarós, grandioso Leon Benarós, que poeta, com esse As Coisas Dizem que Dizem. Eu quis manter nessa ordem, na verdade a gente diria mais facilmente em português, dizem que as coisas dizem. Né? Eles preferem montar assim, eu achei tão sonoro, tão bonito, já que nós estamos falando de ouvir, as coisas dizem que dizem para o homem, para o ser humano, né? Escutador. Para a gente falar de ouvir a vida, achei que seria um bom de casa do Leon Benarós. E quando eu falo em ouvir a vida, é porque eu estou falando nesta que nos dá o prazer de vir aqui conversar conosco na beira do fogo. Nise, muito obrigado. É muito bom te ouvir. Boa tarde. O prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui nesse programa. É uma honra, né? Encontrei agora o Paulinho e o Zé. E é um espaço de resistência, né, Demétrio? Então, a gente está aqui podendo divulgar o que a gente faz. Assim, é muito bom, é muito acolhedor saber que tem um espaço de segurança para nós aqui. Muito obrigado, porque acho que poucos reconhecimentos podem ser tão importantes como este, porque isso é o que a gente tem a obrigação de constituir aqui. Acho que é a obrigação da emissora pública e de todos os equipamentos públicos. Tu sabes tão perfeitamente disso, com a tua trajetória, com o teu trabalho. Mais uma vez, muito obrigado. Tu encontraste alunos aqui, né? Isso é legal, tu tem andando contigo a prof, a docente, né? Pois é, né? É uma coisa que só traz alegria, né? O Paulinho, ele foi meu aluno quando o curso de licenciatura em música do IPA ainda existia, né? E eu era prof, coordenadora, fui coordenadora do curso, né? E tive a honra de ter vários alunos. O Arenhaut também foi aluno lá, professor também. Então é uma alegria, né? Encontrá-los assim é sempre uma felicidade. E só fera também, né? Eu acho que essa professora deve ter dado uma mão importante para essas figuras, que é um belo de um portfólio. Olha esse cara, foi meu aluno, tem algumas feras nessa tua produção, vamos dizer assim, né? Não sei se um professor diria isso, mas enfim, nessa tua formação, o principal é isso. Ouvir a vida. Quando um projeto se chama Ouvir a Vida, ele me chama a atenção porque, de alguma forma, ele está dizendo que isso precisa ser conquistado, defendido, divulgado, que não é tão assim comum e simples e notório enfim, pacífico o ato de ouvir a vida. É preciso fazê-lo. É um pouco essa ideia? Sim, é um pouco essa ideia, porque, infelizmente, nós vivemos tempos onde o acesso, né, à arte, à cultura, a ter uma formação musical, no caso específico do nosso projeto, ele não é tão simples assim, né, Demétrio? A gente encontra as nossas escolas sem aulas de música, sem professor de música. Então, a gente tem que ouvir isso. Tem que ouvir muito, porque
é um direito de toda criança, de todo jovem, de todo cidadão, né, ter acesso aos bens de cultura, a tudo que é produzido, né, numa sociedade. E, às vezes, isso não acontece. Então, isso nos cutuca para a gente ouvir, vamos ouvir isso, né, e o que a gente pode fazer. Né? Então, o nosso projeto ele acontece dentro da Vila Pinto, no bairro Bom Jesus, fazendo o que a gente sabe, o que a gente se sente como não uma obrigação, mas uma obrigação que tem um retorno também para nós como componentes de uma sociedade, que é ensinar música. Então, nós estamos lá no meio da Vila Pinto, atendendo 200 crianças, com aulas de diversos instrumentos, né? Passamos a semana trabalhando lá com eles, uma equipe de professores de alto gabarito, né, para atendê-los. E os resultados são sempre maravilhosos, né? Porque é essa oportunidade que tem para as nossas crianças poderem desenvolver habilidades que todo ser humano tem, né? E, ao mesmo tempo, quando a perspectiva é emancipadora, né? A perspectiva é, enfim, de acolhimento e de integração com essas pessoas, com esses públicos, a gente também sente a ideia clara de que um projeto como esse vai lá ouvi-los, né? Porque esses caras têm as suas vidas, mesmo as vidinhas recentes de quem é tão pequeno, jovem, criança, enfim, a vida ainda, né, começando a amadurecer, mas, enfim, quem ouve, de fato, a periferia na hora de tratar do assunto cultura, né? Tem aquela coisa meio vertical, vamos levar cultura a essa gente. Não, não, não. Tem o ouvi-los também, que também está no nome do projeto, é muito bonito. Eu queria que tu historiasse ali um pouquinho enfim, a participação do Tiago lá no Nascimento e no projeto em geral, o que tu quiseres contar do projeto. Sim, então o projeto iniciou em 1999, na Vila Pinto, e o maestro Tiago Flores, ele foi o idealizador desse projeto, né? Quando eu entrei para fazer a coordenação pedagógica, eu entrei no ano de 2001. Então, anterior a mim, estava a professora Marília Stein, professora hoje da Universidade Federal, né, de Música, e eu entrei para substituí-la, que foi uma grande responsabilidade. Mas a questão social acompanhou sempre a minha formação. Né? Desde que eu iniciei, que eu me interessei por música, que eu me interessei pela docência, eu sempre tive ligado, de alguma maneira, a ações sociais. Então, para mim, foi uma escola também. Né? Trabalhar durante anos, não trabalho só no Ouvir a Vida, tem outros projetos também onde eu atuo nessa área social. E é uma grande, um aprendizado diário. Né? Essa ideia que tu falaste, assim, eu vou levar cultura, eu vou te dizer que, assim, acho que todos nós passamos por essa fase de achar assim, eu aprendi isso aqui, eu vou lá, vou levar para ensinar. E não é assim que funciona. Né? A maturidade vai nos trazendo, fazendo entender que esses espaços, eles existem, eles têm as suas produções, são espaços que, embora tenham muita carência econômica, social, afetiva e tal, mas também tem produção de cultura. Né? Então, esse encontro, saber fomentar esse encontro de uma forma saudável e não de uma forma impositiva ou de dizer que o que eu tenho é bom e o que tu faz é ruim, é um limiar muito delicado. Né? E por isso que a importância de a gente ter profissionais que são preparados para estarem diante de crianças que são, embora com uma vida dura, né, faltando tudo, mas elas são crianças, então são crianças vulneráveis, né? Então, até que ponto a gente está ali para realmente construir uma educação que seja inclusiva, que façam com que essas crianças se sintam pertencentes a um espaço social, ou se é uma forma, né, que às vezes pode virar uma forma de opressão. Né, onde tudo que tu faz é ruim e o que eu faço é bom. Que né? responsabilidade, né? É. Ficar nesse limiar aí. E é a responsabilidade do educador, né? Enfim, afirmar
e defender que aquelas são vidas que devem ser ouvidas, tanto quanto quaisquer outras. Vamos mostrar uma amostra do pano? Tu trouxesse algumas coisas para mostrar para a gente. Vou pedir para o pessoal rodar e logo a gente segue o nosso papo. De volta com esse papo sobre ouvir a vida. Nise, que bonito, que bonito. A gente encerrou o bloco anterior com a gurizada cantando o Amor de Índio. E, puxa, a gente se emociona ouvindo. E eu imagino quem fez acontecer, quem colocou, ajudou a constituir aquele espaço ali, né? Mas aqui também entra toda uma questão ligada não só à voz, também ao instrumental, ao trabalho com música de uma maneira geral. Que tipo de atividade está sendo desenvolvida lá? Então, nós temos a base pedagógica do nosso projeto, que são aulas que todos os alunos fazem, é o canto. Não importa se depois tu vai tocar um instrumento, tu vai ter a base do canto. E escolhem o grupo se vai fazer flauta doce ou percussão. Então, digamos, esse seria o primeiro módulo, todos passam por isso. Depois, então, eles podem escolher um instrumento para desenvolver, que daí tem teclado, violão, trompete, flauta transversal, gaita. Então, eles continuam estudando aquela base, o canto e tal, e fazem a sua aula de instrumento. Uma coisa que é bem interessante, né, a gente falando dessa coisa do ouvir, né, que muitas das atividades que nós propomos lá, elas são fruto também da colaboração de apoiadores, né? Por exemplo, né, por que eu estou dando aula de teclado e não estou dando aula de saxofone? Né? Porque nós não temos saxofone. Então, a gente vai ganhando instrumentos, em épocas as pessoas doam instrumentos para nós, e nós vamos utilizando e criando em cima daquilo que a gente tem. Né? E isso é uma prática que a gente aprendeu ouvindo, né? Convivendo com esses grupos, porque muitas vezes a gente foi dar aula e não tinha local para dar aula. A gente foi dar aula e não tinha instrumento, a gente foi dar aula e não tinha equipamento de som, né? Então, tudo é uma conquista, mas nem por isso a gente não fez, né? Nem por isso se parou. Além da né? conquista resiliente, da conquista corajosa de todos, né? Da gurizada, da comunidade, dos docentes, enfim, também é preciso uma inteligência, uma logística para manter um projeto desse tamanho, dessa importância. E aí é fundamental que as pessoas, enfim,
que se arme uma rede forte, né? Como é que se dá isso? Isso está sendo conseguido? Isso está sendo uma luta a cada momento? Como é que Isso, é? a luta é permanente, né, Demetrios? É permanente. Quem trabalha, assim, hoje, o terceiro, esse segmento do terceiro setor, que é projetos de ação social em Porto Alegre, existem vários projetos muito bons, né? E é um setor que traz muito resultado, né? Porém, a gente passa por essa dificuldade que é permanente, que é a captação. Né? Então, a gente atua em várias frentes. Uma é campanha de doações, outras é através das leis de incentivo. Né? O nosso projeto ele sobrevive da lei de incentivo da Rouanet. E precisamos de apoiadores, de empresas que acreditem nesse trabalho, que acreditem na importância da educação. E, nesse exato momento, nós iniciamos uma campanha com o Apoia-se, para construir uma rede de doadores e que essa rede de doação ela seja permanente. Então, são doações que podem ser de R$ 10 até 150, até quanto tu quiser, né? Mas o que é a importância? O nosso objetivo é que essa doação ela seja mensal, né? Então, é só entrar lá no apoia-se, apoia.se /Ouvir a Vida, que você vai ter todas as opções ali e pode se tornar um colaborador permanente do Ouvir a Vida dentro das suas condições. Né? Excelente, né? Porque isso dá o caráter coletivo, comunitário, mas é importante que as pessoas pensem, quando se disponham enfim, a ajudar um projeto, que é necessário uma constância, não pode ser um sobressalto a cada mês. E agora, aquele doador aparece ou não aparece? Né? Exato. Enfim, não é uma forma uma intenção de pressionar ninguém com isso, mas, puxa, as coisas funcionam quando é um projeto continuado com esse tipo de engajamento das pessoas, né? Com essa responsabilização de quem pretende ajudar. O financiamento coletivo é uma forma consagrada, as leis de incentivo são fundamentais, têm que ser defendidas, não podem ser mal entendidas, têm que ser claras, tem que se falar de forma clara sobre elas, né? E, enfim, é isso que está mantendo algo. Só tu, nesse projeto, estás há 25 anos. Né? Exatamente. Olha do que nós estamos falando e tivemos uma bela amostra do pano aí. Deixa eu te perguntar sobre trajetória tua, sobre formação, sobre casa elétrica, sobre Erechim lá né? Sabe aquela história? Eu sempre digo aqui, a Bahia já me deu régua e compasso, Erechim te deu régua e compasso, deve ter dado. Como é que foi essa estrada aí? Como é que ela vem sendo? Então, eu sou de Erechim, né? E comecei meus estudos lá, meus estudos musicais, mas antes de ir no Belas Artes, né? Erechim é uma cidade que tem o Belas Artes vinculado à prefeitura, é o ensino público. Não sei se ainda é assim hoje, mas iniciei lá. Mas antes de eu entrar no ensino formal, na minha casa, meu pai era músico amador, vamos chamar assim, tocava, era envolvido com CTG, então tocava gaita, violão, piano. Gostava muito tínhamos aquelas vitrolas de madeira grandes, então ele vivia comprando discos. Então eu convivi um pouco, ouvindo choro, ouvindo muito tango, que ele trazia muita coisa. E conheci Piazzolla com meu pai, né? Então essa foi a minha vivência. E, óbvio, quando eu optei por fazer música, na minha cidade, na época, não tem ainda, mas tem em Passo Fundo hoje, né, uma faculdade de música. Então, eu tive que vir para Porto Alegre. Vim em 86 para cá, passei no vestibular, cursei, já comecei a me inserir no mercado de trabalho, né, e acabei ficando por aqui. Eu sempre achei que eu fosse voltar para ter minha escola de música lá, mas acabei ficando, né? Aí fiz o meu mestrado também na URGS e hoje atuo em projetos sociais. Tive a parceria com a da Casa Elétrica, né, que foi uma escola de música que durante anos eu fui sócia junto com a Cláudia Braga e fui durante 14 ou 15 anos professora do curso de música, de licenciatura em música do IPA, né, que infelizmente também hoje fechou, né, e atuo nessas com orientação pedagógica, com cursos de formação de professores.
Enfim, a gente faz de tudo, né, Demétrio? Sim, e faz com o justo reconhecimento. As pessoas sabem desse teu trabalho, dessa tua caminhada e, sobretudo, do que tu vieste falar aqui. Mas é sempre importante esclarecer e esclarecer como é que se mantém as coisas em pé quando se trata de um projeto de intervenção social. Eu acho que é uma palavra que tu deves concordar comigo, que é adequada para este caso. O tempo nos pega, o tempo nos obriga a nos despedir deste papo, esperando o próximo, que há de ser breve. O que tu quiseres dizer, muito obrigado. Eu queria chamar a atenção que para a gente, por exemplo, quando a gente vê esse vídeo das crianças cantando, que a gente assistiu, que o trabalho é muito longo e demorado para se chegar naquele resultado. Né? Às vezes a gente acha que, ai, que lindo, eu vi ali, parece que aconteceu assim. É um trabalho de formiguinha. Educação é difícil. Educação é um trabalho de longo processo. Né? Porque, além do conteúdo, nós temos que ter toda uma conquista de confiança, principalmente nesses espaços onde só existe perda. E aí tu vai lá, e as pessoas não acreditam muito. Então, tu tem que construir essa relação de confiança. Isso é muito difícil, muito específico, e, por isso, a necessidade de ser coisas de longo prazo. A pior coisa que pode acontecer para um projeto de educação musical é ele ter que parar. Então, a descontinuidade, a interrupção. Além do mais, quando se trata da expectativa de crianças, de uma comunidade inteira. Tá aí. Isso. Muito obrigado mais uma vez. Te agradecer, né, Demetrios? Assim, um prazer aqui poder trocar essa ideia contigo, uma satisfação muito grande. Prazer nosso, um baita de um papo. A gente vai para o nosso intervalo e a gente, como sempre, vai cevar a palavra. Assim esteve doente o mundo. A natureza, que é a mãe sábia, acaricia o rosto bruscamente para deter seu passo. Às vezes, há que escutar a morte para ouvir a vida. E o medo se impõe em cada corpo que é casa, armários desarrumados. O isolamento se faz espelho da alma, olhar dentro para ver nosso andar, um início, para aprender de novo a caminhar.
Era de ouvir a vida que a gente falava no nosso papo anterior, né? Nada menos, nosso papo com a Nise vinha com esse assunto de ouvir a vida. E nós ouvimos um pouco a vida desses dois caras aqui e muitas outras coisas, muitas sugestões que estão presentes nisso que eles nos apresentaram, porque eles fazem dessa forma, eles lidam com a música com essa amplitude, com essa falta de limites, com essa intenção ampla. Que bom que eles estão aqui, muito obrigado. Meu amigo Paulinho Cardoso, muito obrigado, Zé. Pô, obrigado, Demétrio. Pô, que prazeraço aqui vir aqui conversar contigo aqui. É um homem que sempre é bom ter papo. Todas as vezes que a gente se encontra, né, a gente tem longas conversas e já nos encontramos tantas vezes. É sempre muito bom a gente poder bater um papo contigo, falar um pouquinho da nossa música, falar um pouquinho de cultura, um pouquinho, bastante, né? Porque tu, quando fala de cultura, né, tem uma sabedoria incrível, então é muito bom mesmo. Isso aí, essa é uma casa aberta para esse tipo de ideia, né, que vocês trouxeram aqui. Zé, obrigado, valeu mais uma vez. Tu com essa, vou dizer daqui, será que eu acertei essa semiacústica em cima da perna e acompanhando esse cara, encontrando um discurso juntos, uma forma de fazer música juntos. Há quanto tempo? Como é que se deu esse encontro aí? Porque na primeira olhada alguém vai considerar que são pessoas de procedências diferentes. Pelo instrumento, pelo jeitão, né? Talvez pela trajetória. Contem um pouco desse duo aí. Quando o Paulinho me convidou para tocar, eu falei para ele que eu morei em Bagé a minha infância, vivi a cultura, né, de perto, assim, do Rio Grande do Sul, né, e no campo mesmo. E eu nunca tinha tocado, depois que eu resolvi ser músico, eu nunca toquei música gaúcha. Eu sempre fui estudar música jazz, música erudita, e eu nunca tinha tocado isso. Eu falei para o Paulinho, olha, eu nunca toquei, né? E ele falou, não, eu quero que tu toque do teu jeito. E foi assim, foi muito bom, porque dá essa liberdade de trazer linguagens, né, que a gente foi buscar em outras coisas, né? Mas assim, aos poucos eu fui também pegando o sotaque daquilo que eu ouvi toda a minha vida, né? E é um barato pelo seguinte, Zé, nós estamos falando de um duo aqui, sentado aqui, porque é um duo que é meio quarteto, na verdade, né? É a metade de um quarteto, eu quero dizer meio quarteto nesse sentido. E que tem essa ideia de
de uma representação grande de geografia também de sul da terra, né? Porque tem o cara da fronteira, enfim, tem o sotaque castelhano do Teixeira. Fale um pouco dessa formação e desse trabalho aí. Quando surgiu a ideia de montar, porque na verdade é como tu disseste, é um quarteto, né? Paulinho Cardoso Quarteto, a gente tem uma formação que traz esse repertório aqui. Claro que hoje é um programa mais, a gente está vindo conversar contigo aqui, trazer um formato mais acústico desse quarteto, que nós dois aqui, mais intimista também, mas o repertório basicamente é esse que a gente está fazendo, que faz parte. Nós temos esse quarteto há 15 anos, aí, uma trajetória já longa, e que cada um vem de um lugar assim, do espectro aqui da geografia do Rio Grande do Sul. Né? O Miguel, lá de Livramento, ali, na verdade, do outro lado, de Rivera. Eu sou serrano, de Caxias, tem o Zé, que é de Bagé, se não me engano, e o Dani Vargas, que é do Alegrete. Então, tem uma amplitude, assim, e cada um com essa sua bagagem, assim. Quando eu decidi, a gente resolveu, eu morava junto com o Terreira, vamos fazer um grupo para mostrar um pouquinho dessa bagagem, porque a gente foi se encontrando de novo aqui, depois de um tempo, assim, de cada um com a sua trajetória. Eu pela Europa, acho que o Zé andou pela Europa também, e a gente, quando se encontra em Porto Alegre de novo, isso 2010, por aí, a gente vem cada um com uma bagagem, né, deu uma engrossada na mochila, né? Sai com a mochila assim de um jeito e quando volta com ela robusta, assim, né? Enfim, e querendo colocar aquilo ali, e como tu disseste agora na tua primeira apresentação aqui, livre para fazer assim exatamente a música e da maneira com que a gente faz, assim, contemporânea, porque, e não querendo dizer que seja dessa forma, mas a direção que a gente toma em fazer coisas que sejam contemporâneas nossas, embora trazendo toda aquela bagagem que a gente, né, angariou pela estrada. E é isso, o quarteto funciona assim, as composições são nossas, são autorais, né? Minhas, e os guris também contribuindo bastante nos arranjos, enfim. E a gente tenta falar um pouquinho da nossa história também, junto com toda a história. Paulinho e Zé, em que momento nasce a forma do quarteto tocar? Quer dizer, vocês imaginavam que era por aí que ia sair o som de vocês? Vocês se surpreenderam com o resultado, se surpreendem a cada dia? Vocês bolaram algo de nós queremos isto aqui? Como é que é isso? Tem muito esse trabalho intelectual também, né, de buscar uma forma, né? O Terreira, ele dirigiu muito bem, né? O primeiro disco, ele trouxe, por exemplo, a gente no segundo fez um candombe que nós compusemos um candombe em 3, que na verdade eu nem sabia o que era aquilo. O Terreiro disse, mas isso é um candombe, então aí é um candombe. Depois eu fiz uma produção de um jeito, daí o Terreira foi fazer depois do jeito uruguaio. Então, né, foi bacana isso aí, de ver como as coisas podem se transformar. E a gente foi, aos poucos, um trazendo uma coisa de lá, outro de cá. Tem coisa de rock and roll também de montão. Tem guitarra com distorção, né, Paulinho? O Paulinho que pediu. Eu acho, não vou nem falar isso. Vou deixar essa pedaleira em casa. Mas Não, traz. Traz a distorção. Uma coisa que eu vejo, né, Zé, também a gente... voltamos à liberdade aquela de deixar as coisas, porque muitas vezes a gente na maioria das vezes a gente não sabia o caminho a ser trilhado. Tínhamos a composição, e aí, o que a gente faz com isso? Porque temos um vaneirão, né? Compus um vaneirão. Então, como é que nós vamos fazer isso nessa formação e que tenha a nossa cara, e que tenha o nosso jeito? E as coisas foram sendo construídas assim, sempre livre e sempre sem medo para onde pudesse ir também, né? Nunca teve um receio assim de que isso não pode, isso não está no formato. E eu acho que é assim que a gente vai construindo a identidade da gente, com aquele elemento tradicional, que pode ser uma vaneira, que pode ser uma rancheira, que pode ser um chamamé,
que as pessoas que ouvem e que são mais tradicionais, por exemplo, vão saber que tem aquele elemento ali e a gente vai agregando outros elementos que talvez passa quase despercebido, assim, né? Ou não, ou ele se coloca mesmo de uma forma assim e passa a integrar, né? Passa a integrar e isso vai fazendo a identidade de um grupo, de uma formação. Vamos ver outra? Vamos fazer uma rancheira agora que se chama Furo na Bota, e essa música ela venceu um grande festival nosso aqui, o Musicanto, na linha instrumental.
Como é que dizia o gaúcho da fronteira? Foi no trote do cavalo que eu peguei o embalo e canto desse jeito. Dependendo da largada e conforme a chegada se corre de um jeito. Viram que dá o valseadinho da rancheira direitinho? Foi no trote do cavalo que eu peguei o embalo e canto desse jeito? Pois é, tradicional, ninguém deixou de escutar a rancheira, mas dependendo da largada e conforme a chegada se corre de um jeito. Cada um fez a sua corrida, cada um faz a sua corrida, a arte é isso. Nada mais tradicional que uma rancheira, nada mais livre do que a arte, do que a música. Enfim, sensacional. Mas tem uma coisa que continua aquela conversa que a gente vinha tendo. Uma vez nós fomos gravar uma música minha que eu dizia que era uma chacareira. Tá? Achava que era uma chacareira. Eu não tenho assim muito estudo dos ritmos gaúchos, né? Eu achava que era uma chacareira. Aí nós fomos gravar. Aí o Dani gravou e o Wilton Vacari gravaram. O Paulinho e o Terreira tiveram que sair em viagem, não ouviram eles gravando. Foram embora e nós gravamos uma chacareira. Quando o Terreira foi lá em casa gravar o baixo, ele disse, mas isso não é uma chacareira, isso é um chamamé. Bom, daí começou, né? Aí eu contei essa história por Arenhaut, o Ricardo Arenhaut, e o Ricardo Arenhaut, eu disse, o Wilton gravou, né? O que eles são colegas do quarteto, né? E o Arenhaut disse, mas o Wilton toca chacareira com acento de chamamé. Então, assim, Demétrio, eu acho muito interessante, né? Que tem todas essas vertentes, as influências, essas coisas, mas quando a gente vai tocar música livre, cada um vai colocando um acento, um sotaque, e vai se fazendo uma coisa talvez diferente, mas que é um somatório da experiência musical de cada um, né? E uma coisa super importante no que tu dizes é que alguém que está ouvindo isso vai pensar, claro, porque eles não são argentinos, foram fazer a chacareira e não saiu a chacareira do jeito argentino. Qual é o jeito argentino? Isso acontece entre micro-regiões e acontece de artista para artista, essa diferença, esse encontro. Daqui a pouco faz uma cruza da chacareira com o chamamé, ou faz uma interpretação sua que puxa uma acentuação um pouco diferente. Escutem, por exemplo, dentro da Argentina, os ritmos feitos em cada região. Por exemplo, quando alguém da zona do chamamé, um correntino, um santafesino, um entrerriano, um formosenho, um chaqueño. Chaqueño já chega no limite entre as duas coisas. Toca chacareira, que está muito na moda lá, estão gostando muito de chacareira. Não é igual a de Santiago del Estero, não é igual a do norte cordobês. E é daí que a coisa dá leite, né? Que a coisa tem graça. É a mesma coisa quando me dizem assim, tem aquela rivalidade de fronteira com os argentinos. Eu digo, sim, mas tem rivalidade entre Uruguaiana e Alegrete. Tem rivalidade dentro da mesma cidade por causa do time, né? Todas essas possibilidades estão colocadas num território comum nosso. A questão é não ficar exigindo provas e papeletas e documentos para quem pode passar e quem não pode, né? E aí criar com a liberdade que vocês criam. Eu acho que o artista é uma das funções do artista, uma opinião minha, que é se permitir. A gente tem que se permitir porque as coisas que estão escritas e foram feitas, elas aí estão para que a gente olhe para elas e pesquise e toque, né? Quando se fala de música, que a gente faça essa busca e que a gente tenha isso. E tem, porque a gente, quando nasce, é aquilo que
que tem ali junto na tua volta, né? Eu aprendi a tocar gaita com meu pai tocando, então é inevitável que vai ter os Bertucci na minha mão, que vai ter, né, serrano como sou, o Albino Manique, ela está ali, ela está entranhada na minha pessoa. Mas se eu não me permitir e não disser nada do que eu tenho para dizer e do que eu vim para dizer, eu vou passar as pessoas passam em branco e não o artista não pode passar em branco. Ele tem que passar e deixar uma digital ali. E para o pessoal que é fazedor de música ou quer fazer isso, está escutando, deve soar difícil essa ideia de que 4 pessoas com trajetórias tão sólidas e em alguns aspectos tão diferentes façam esse seu som, o som do quarteto. Isso significa sentar juntos e trabalhar muitas horas? Isso significa 15 anos de estrada juntos? Isso significa intuição, improviso, jam session? Como é que se dá isso? Eu acho que tem muitas horas e muita dedicação nisso. Até a gente, até tu chegar o momento e tem um ditado que a gente diz sempre quando está gravando ou fazendo alguma coisa assim, a gente não chega no final, a gente desiste, porque vai continuar buscando sempre. Nunca está bom, nunca é isso. E a gente chega um momento que a gente, acho que tá, chegamos, é isso aqui. Existe muita procura, às vezes tu ficou de uma maneira, o cara vai dormir naquela noite, na outra volta, cara, não está ainda como eu acho que poderia. E então eu acho que tem muita dedicação em cima disso, né? Desde a composição até a montagem dos arranjos e até na execução depois, né? E de seguir aquilo ali, porque hoje a gente conhece os arranjos olhando. Das músicas que a gente foi trabalhando de tal forma que ela ficou orgânica, ela criou por si só uma identidade que ela sai daquele jeito, daquela forma. Então, sim, eu quero te dizer que tem muito suor e muito Para quem trabalho. é peladeiro, tu já sabe onde o outro cara está, né? Se tu sabe, soltar para lá, tu não sabe precisa que olhar. vai encontrar ele. Exatamente. É curioso isso, porque quando a gente quer falar de entrosamento musical, a gente busca a figura do futebol muitas vezes. E no futebol, não sei se ainda se diz, eu sou meio antigo, mas sempre se disse, esses aí jogam por música, né? Quando os caras eram muito entrosados. Quando a música tá andando, né? Quando a valsa pega, né? Tem muito uma coisa de respeito. Acima, eu acho, ou tem um momento do trabalho que ele é de colocar ideias, né? Cada um coloca ideias. Mas tem um momento que é na hora de tocar que é de respeito pelo espaço de cada um, né? E eu acho que a gente, com esse ouvido respeitoso, vai deixando o Dani se colocar no lugar que ele melhor funciona, o Terreira no lugar que ele melhor funciona. Ah, que interessante. Né? Cada um vai abrindo espaço para o outro aparecer num momento em que que aquela parte da música pede que aquele instrumento vá brilhar mais, né? Então acho que tem muito esse entendimento até silencioso na hora de que se está tocando. Então acontecem coisas, né? É uma coisa de um dar lugar, de um acolher mesmo, né? Diz, olha, esse cara faz isso assim, vamos incorporar isso da melhor maneira, né? Sim, também. Dependendo da largada e conforme a chegada se corre de um jeito, disse o gaúcho, e o tempo nos atropela e a gente chega no laço de chegada. E eu queria que vocês, enfim, dissessem o que bem entendessem para a gente encerrar. Vamos encerrar com música, claro, mas muito obrigado, Paulinho, muito obrigado, Zé. Demétrio, da minha parte, assim, eu tenho só a te parabenizar por esse espaço aqui, parabenizar vocês da produção, de todo mundo que está aí atrás, aí filmando a gente aqui. É sempre muito bom vir aqui e participar. O teu programa é um espetáculo, faz horas que a gente vinha se negaciando, né? E não dava por um motivo ou por outro, e dessa vez deu. Então, eu, da minha parte, estou muito feliz, eu acredito que o Zé também, porque senão era uma coisa que a gente queria fazer, muito conversar contigo, porque é um lugar de muita cultura, de muito entendimento, e de muita liberdade. E isso é uma coisa que nos agrada muito. A gente precisa ter liberdade. Então, a gente se sente bem quando encontra
essa liberdade. Eu quero te parabenizar pelo programa, está muito bacana. E até uma próxima oportunidade que seja breve na nossa parte. Há de ser. Muito obrigado, Zé. Obrigado. Eu acho assim, uma honra, né, estar aqui contigo. A gente ficou tão triste quando o teu programa parou. E depois voltou e a gente ficou feliz. E eu acho assim, traz história, né? E a inteligente, né? A vida inteligente da cultura. E é sempre um prazer grande, uma alegria assistir os programas que tu fazes. É isso aí. O que a gente tenta fazer é ouvir juntos a vida de cada um de nós, de todos nós, e ouvir a vida do sul da terra. A gente vai ficar por aqui, mas vocês sabem que é só até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Essa música é uma homenagem ao meu mestre, um mestre do acordeon, a Luiz Carlos Borges, que chama-se Vaneira Borgiana.
Música